Planaltina. Tá gravando, boa noite a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. E na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, Valparaíso em 18 dias. Vamos falar um pouquinho da redação, que já começa a nossa mentoria de redação para o Valparaíso na aula de amanhã, terça-feira, 13 de janeiro. E também vamos fazer uma série de questões na aula de hoje referente ao dia 2 do nosso guia de estudo da SEDF, que você vai entender logo daqui a pouquinho você vai entender. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a nossa agenda dessa semana, tá? Olha só, hoje, segunda-feira, como vocês já sabem, às segundas... Essa caneta aqui não tá querendo funcionar. Deixa só essa mesa destravar. Como vocês já sabem... Ó, destravou a mesa, graças a Deus. Como vocês já sabem, ó, todas as segundas-feiras é o nosso dia da SEDF. Por quê, professor? Só as segundas-feiras, ó, as segundas, nós trabalhamos o edital da SEDF, em que nós damos uma volta completa em todo o edital em 23 dias. Nós vamos para o dia 2 hoje, ó, dia 2. Dia 2. E aí, o que você vai aprender na aula de hoje, ó? Antes de eu falar dos outros dias, só para você já ficar sintonizado no que você vai ver hoje. Vou clicar aqui na meta 1, esse aqui é o meu guia de estudos, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias. Ao final da aula de hoje, ó, você vai ter fechado 13% de todo o edital da SEDF, passando apenas pelo dia 1, que foi na aula passada, e hoje o dia 2. Hoje está recheado de conteúdos e questões legais. Nós vamos aprender muito por meio das questões hoje, ó. Hoje nós iremos fazer questões de LDB, vamos ver português, colocação pronominal, vamos ver currículo do proposto à prática em temas educacionais e pedagógicos, vamos ver a Declaração de Salamanca de 1994 em educação inclusiva e vamos fechar com informática, segurança da informação. Professor Guilherme, por que informática, segurança da informação? Porque essa matéria foi cobrada no último edital de professor efetivo do DF em 2022, então tem grande probabilidade de ser cobrada novamente. Então, nós vamos ver 5 conteúdos, 5 assuntos hoje da SEDF. Então, olha só, como vocês já sabem, todas as segundas-feiras são dedicadas à SEDF, para a gente não deixar de estudar a SEDF, mesmo estando com o nosso foco total no Valparaíso nesse momento. E aí, olha só, às terças-feiras, vou colocar aqui para você, ó, na aula de amanhã, é a agenda da semana, tá? Vou colocar aqui, ó, agenda da semana. Lembrando que nós temos aulas ao vivo todos os dias às 20 horas, segunda a sexta e sábado, 9 horas da manhã. Então, a mentoria tem aulas ao vivo todos os dias. Aí, olha só, terças. Vou colocar aqui terças. Por que terças? Toda terça-feira é a mentoria de redação. Todas as terças-feiras. Mentoria de redação fixa. Comigo e com a professora Maria Luísa. Amanhã a gente começa a aula 1, ó. Aula 1 da mentoria de redação para o Valparaíso. Amanhã nós temos a aula 1 da mentoria de redação para o Valparaíso. Amanhã, às 20 horas. Olha, não tem tanta diferença assim da redação da SEDF para o Valparaíso. A única diferença é que na SEDF é uma redação roteiro, já vem com os tópicos. E na do Valparaíso, o FG Verbena, ela não traz esses tópicos. Nós iremos ver amanhã na aula do Valparaíso, mentoria de redação, amanhã às 20 horas. Aí, às quartas-feiras, vou colocar aqui, ó, quartas, sextas e sábado. Nós temos as aulas do Valparaíso, por meio das questões. Valparaíso. E toda quinta-feira, até a data da prova, toda quinta-feira, até dia 29 de março, nós temos o curso de matemática e raciocínio lógico com o professor Welton. Todas as quintas-feiras, voltados para o Valparaíso. Professor, e quanto que você vai dar o foco na SEDF? Depois do dia 29 de março, a gente volta o foco para a SEDF. Mas para a gente não perder esse foco na SEDF, ou seja, a gente vai estudar de forma concomitante, todas as segundas-feiras a gente faz um simulado incrível, questões complexas, que eu te ensino por meio das questões, todo o conteúdo para o Valparaíso, tá?
Então, você já sabe que daqui a pouco, para o Valparaíso, não, para a SEDF, segunda-feira. O restante da semana, de terça a sábado, é Valparaíso. Então, olha, antes da gente partir para o conteúdo, para a nossa aula de hoje, eu vou te ensinar aqui a como fazer uma redação rapidinho, em 5 minutos. Quem tem dificuldade com a redação, escreva para mim aqui no chat, eu. Quem tem dificuldade com redação? Escreva para mim aqui no chat, eu. Ó, esse aqui é o meu e-book de redação da banca Sebrasp, que eu utilizei com os meus alunos da pedagogia esse ano, nos concursos da PCDF, ano passado, né, 2025, TSE, FUB, PF, CAESB, CONAB, que mais? Ó, FUB, PF, CONAB, EBSER. Todos esses concursos, professora, todos esses concursos tiveram vagas para analista, técnico, e professor de quê? Pedagogia. E professor pedagoga. Então, olha só, por meio desse e-book de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Esse aqui é o da Sebrasp, eu tenho o da Quadrix SEDF, que você vai conhecer na aula de amanhã, e você vai conhecer na aula de amanhã também o da UFG Verbena. Amanhã é o início da nossa mentoria de redação para o Valparaíso, às 20 horas. E aí, olha só, nesse e-book de redação, ele tem temas, escopo, esqueleto de redação. Temos o esqueleto de redação, eu chamo de esqueleto de redação destrava aluno. Ele traz também a estrutura da redação, olha só. A estrutura da redação ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, olha só, quem ficar até o final da aula de hoje vai receber esse esqueleto de redação que eu chamo de esqueleto destrava-aluno, que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Quer ver como é verdade? Vamos fazer uma redação aqui em 5 minutinhos e logo depois a gente vai voltar para o foco da nossa aula de hoje, que eu te ensinar como dar uma volta em todo o estado da SEDF em 23 dias, lembrando que do Valparaíso é em 18 dias, e de terça a sábado são as aulas do Valparaíso. Nas segundas-feiras é da SEDF, para não deixar de estudar para o concurso da SEDF. Então, olha só, a redação que a gente vai fazer é sobre educação, e você que ficar até o final vai ganhar esse bônus. É sobre educação inclusiva. Sobre educação inclusiva. Já preparei 10 temas quentes amanhã para a gente ver para o Valparaíso. Então, como vai ficar? Olha, a educação inclusiva é um tema muito discutido em todo o país. Ou pode ficar assim, ó, nas escolas do DF. Olha só aqui, ó, início do primeiro período, vou colocar o primeiro P, final do primeiro período, primeiro P aqui ainda. O que é período, professor? Período é o período, ele faz com que o seu parágrafo de introdução e os demais parágrafos, ele tenha coesão, coerência e seja gramaticalmente correto. Olha só. Então, olha só, um parágrafo de introdução, ele precisa ter 3 períodos, tá? Olha só. Aí, como continua aqui? Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles. Aqui é o início do segundo período, ó, segundo P, e aqui é o final do segundo período, ó, segundo P. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos. Qual é o primeiro? O atendimento educacional especializado e a Lei Berenice Piana. Lei Berenice Piana. Então, olha só, aqui é o início do terceiro P também, e aqui é o final do terceiro P, que são os 3 períodos para o seu parágrafo de introdução ter coerência, coesão e ser gramaticalmente correto. 3 períodos. Como ficou todo o nosso parágrafo de introdução? A educação inclusiva é um tema muito discutido nas escolas do Distrito Federal. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles: o atendimento educacional especializado, o AE, e a Lei Berenice Piana como segundo argumento. Como vai ficar o parágrafo segundo? Lembrando que nós iremos aprender isso aqui de forma aprofundada na aula de amanhã. Como vai ficar o segundo parágrafo? Primeiramente, é necessário abordar o quê? O atendimento educacional especializado, ó. Retomar o argumento de número 1. Qual é o argumento de número 1? O atendimento educacional especializado. Nesse parágrafo aqui, você vai buscar convencer o leitor colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Bacana? Já no segundo parágrafo de desenvolvimento,
referente ao terceiro parágrafo aqui na nossa ordem, você vai retomar, olha, outro fator importante é retomar o argumento 2. Qual é o argumento 2? A Lei Berenice Piana, que trata do transtorno do espectro autista. Então, você vai, olha, retomar o argumento de número 2. Retomar o argumento de número 2. Nesse parágrafo, você vai trazer uma relação de causa e consequência. Qual é o impacto da Lei Berenice Piana na educação inclusiva? E por fim, mas não menos importante, nós teremos o nosso parágrafo de conclusão, que vai começar assim, ó. Em suma, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema, a tese? A educação inclusiva. Esse em suma aqui, você pode trocar também pela conjunção portanto. Portanto, é urgente discutir a educação inclusiva, então faz-se necessário tomar uma medida. Qual é essa medida? É uma política pública que aumente a abrangência da educação inclusiva em relação à Lei Berenice Piana e o atendimento educacional especializado. Atendimento educacional especializado, ok? Esse aqui é foi a nossa redação que a gente fez em 5 minutos. Nós iremos ver acerca disso de forma bem mais aprofundada a partir da aula de amanhã, comigo e com a professora Maria Luísa. Agora, olha só, vamos voltar para o foco da nossa aula de hoje, lembrando que todas as segundas-feiras é exclusivamente SEDF, e o restante da semana, de terça a sábado, Valparaíso. Nós iremos ver na aula de hoje, olha, antes da gente ver o conteúdo da aula de hoje, que a gente viu ali agorinha, deixa eu só demonstrar aqui o guia de estudos, ó. Por meio desse guia de estudos da SEDF, você dá uma volta total em todo o edital em 23 dias. Pode ser ao vivo comigo, pode ser estudando sozinho em casa e vindo aqui para o ao vivo tirar as dúvidas e fazer revisões. Olha só, no final da aula de hoje você vai ter fechado 13% desse edital. Clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questão. Depois nós temos um dos botões mais importantes, que é o botão de análise. Aqui eu analisei mais de 500 questões por matéria da banca Quadrix e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca Quadrix, em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança, e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Então, só para você recapitular, que eu vou demonstrar isso aqui para você dentro do guia de estudos, e vou falar sobre isso nos assuntos... Perdão, vou falar sobre isso nos assuntos que vamos estudar hoje, e vou fazer 2 apontamentos. Ó, isso aqui cai muito na banca Quadrix, isso aqui cai pouco na banca UFG Verbena, e assim por diante. Então, olha só, verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária, e vermelho cai pouco. Olha só, em relação aos conteúdos que nós iremos estudar na aula de hoje, ó, LDB cai muito nas questões da banca Quadrix. Colocação pronominal cai muito na Quadrix, cai pouco para a UFG Verbena. Currículo do proposto à prática cai muito nas questões da banca Quadrix. Declaração de Salamanca, que foi um conteúdo novo em educação inclusiva no temporário de 2025, cai pouco na banca Quadrix. E informática, segurança da informação, cai muito na banca Quadrix. Novamente, professor Guilherme, por que informática? Porque caiu no último concurso de professor efetivo do DF em 2022. Então, aqui na SEDF, você estuda comigo, além de educação inclusiva, que caiu no último temporário, informática e direito administrativo, que caiu no último efetivo muito recentemente. Então, agora, só para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui no edital verticalizado, ó. Conhecimentos gerais, língua portuguesa, RID, legislação, informática, direito administrativo e temas educacionais e pedagógicos. Conhecimentos complementares, educação inclusiva e conhecimentos específicos, pedagogia, referente ao conteúdo de currículo e produção de conhecimento e processo de ensino e aprendizagem. Então, olha só, para não enrolar mais, vamos começar a aula de hoje, vamos começar com tudo. Vamos começar com tudo. Quem chegou agora, prazer, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos, e na aula de hoje eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDF, deixa eu limpar aqui, ó, todo o edital, já fizemos a agenda da semana, né, vocês já estão sabendo, amanhã começa a nossa mentoria de redação, quinta-feira sempre fixa com o professor de raciocínio lógico, e terças, sextas, não, quartas, sextas e sábados são as nossas aulas do Valparaíso. Terça, redação. Então, olha só, a cada 23 dias a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDF. Hoje nós estamos no dia 2. Então, vamos lá, ó. Como vai funcionar? Eu vou ler a questão, vou dar um minutinho para você responder no chat, e depois eu vou fazer a correção com você. Ai, professor, estou enxergando pequeno, não sei o quê.
Tem um material lá no grupo, eu mandei para você. À luz da disposição, ó, legislação, deixa eu só colocar aqui, ó, para lembrar vocês. Legislações LDB, Lei 9.394 de 1996, perdão, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Se tá verdinho, você já sabe que é o quê? Se tá verdinho, você já sabe que é o quê? É um assunto muito cobrado nas questões da banca. Deixa eu escrever corretamente, né? Muito cobrado nas questões da banca Quadrix. Esse conteúdo aqui também é muito cobrado na UFG Verbena, tá? Vou colocar aqui também, ó, muito cobrado na UFG Instituto Verbena. Muito cobrado nas duas bancas. Eu vou fazer esse apontamento para você durante todas as nossas aulas. Então, olha só, questão em tela, à luz, ó, questão recente da Banca Quadrex, à luz das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue o item. A formação de docentes para atuar na educação básica facear em nível técnico, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Certo ou errado? Essa questão estava no grupo hoje de manhã, hein? Já foi corrigida lá no meu Instagram também. Então, quem ficou esperto já sabe a resposta dessa questão. Certo ou errado, responda para mim no chat, um minutinho para você. Gente, mantenha os microfones desligados, por favor. Ó, o gabarito da nossa questão é errado, realmente, tá? Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só, gente. A questão aborda um tema relacionado à formação dos professores que atuarão na educação básica, conforme estabelecido pela LDB. Para responder corretamente essa questão, é necessário conhecer o que a LDB determina sobre a formação dos docentes. Então, vamos ver aqui duas visões, a da LDB e da BNCC. Olha só. Segundo a LDB, a formação de docentes para atuar na educação básica pode ocorrer em nível, deve, na verdade, ó, vou marcar aqui, deve. Segundo a LDB, a formação de docentes para atuar na educação básica deve ocorrer em nível superior, ou seja, em curso de licenciatura plena, que é uma graduação específica para quem deseja se tornar professor. A afirmação de que a formação poderia se dar em nível técnico não está alinhada com as disposições da LDB. A legislação admite como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental a formação em nível médio, na modalidade normal. Contudo, com as mudanças propostas pela BNCC e outras regulamentações educacionais, há movimentos que indicam uma tendência para que a formação mínima exigida para o magistério seja a de nível superior em todos os níveis da educação básica. Portanto, a alternativa está errada porque a formação técnica não é uma opção reconhecida na LDB, ok? Gabarito da nossa questão, errado. Próxima questão. À luz das disposições da LDB, julgue o item seguinte. Dona Rosângela, mantenha o som desativado, por favor. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Um minutinho para vocês, tá? Vou fazer aqui mais uma chamada aqui no grupo para ver se o pessoal vem. Que coisa absurda. O quê? O que é absurdo, gente? Fiquei curioso. Mas eu vou desativar o som de todos.
Que curioso. Olha só, então vamos corrigir a nossa questão. Deixa eu só mandar aqui no grupo para o pessoal vir. Calma aí. Fiquei curioso sobre o que é absurdo. Será que é o quê? Ó, o gabarito da nossa questão está certo, tá? O gabarito da nossa questão está certo. Vamos, mesa, dar uma destravada. Espera a mesa voltar, gente. É um minutinho, ela volta. Ó, voltou. O gabarito tá certo. Vamos entender o porquê? Olha só. A questão aborda um aspecto importante da LDB, que é a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Essa legislação estabelece as diretrizes gerais para a educação no Brasil, incluindo a organização da jornada escolar. Olha só, segundo o artigo 34 da LDB, marca aí, tá? Todos os artigos que a gente encontrar nas questões, vai marcando aí, para você ir marcando na sua lei, né? Gente, pelo amor de Deus, Hugo Chaves. Gente, quem ficar errando, eu vou excluir da chamada, tá? Sem pena mesmo. De acordo com o artigo 34 do LDB, a jornada escolar do ensino fundamental deve incluir no mínimo 4 horas. Sempre que a gente vê aqui os artigos, vai marcando para você ir mapeando quais são os artigos mais cobrados na legislação. Olha, segundo o artigo 34 da LDB, a jornada escolar do ensino fundamental deve incluir no mínimo 4 horas de trabalho efetiva em sala de aula. Isso significa que os alunos devem ter, pelo menos, este período diário de aulas. No entanto, a LDB também aponta que é desejável a ampliação desse tempo de permanência na escola. Tal ampliação pode se dar através de programas de extensão de jornada, como escolas de tempo integral, que enriquecem o processo educativo e oferecem mais oportunidades de aprendizagem aos estudantes. Então, olha só, a afirmativa está correta porque reflete exatamente o que está disposto na LDB. O objetivo dessa medida é garantir um tempo mínimo de aprendizado, ao mesmo tempo que incentiva a criação de programas que possam expandir e enriquecer a experiência educacional, proporcionando o desenvolvimento mais completo, aos alunos. Então, portanto, ao se preparar, para concurso da área de educação, é essencial conhecer a LDB e seus artigos, marca aí o artigo 34. Pois compõe a base legal que rege o sistema educacional brasileiro. Para resolver questões como essa, é importante ter em mente que a legislação é um ponto de partida essencial para a organização das práticas pedagógicas da estrutura escolar do país. Então, olha, gabarito da nossa questão, certo. Próxima questão. Respeito das instituições de ensino e sua relação com a cultura e ideologia, julgue o item. Segundo Louis Astúcia, o sistema constituído pelos diversos estabelecimentos de ensino particulares e públicos compõe o que o autor denominava aparelhos repressivos do Estado. E aí, leia com atenção essa questão. Certo ou errado, responda para mim no chat. Certo ou errado, um minutinho para vocês, responda para mim no chat. O gabarito da nossa questão está errado. Vem comigo entender melhor o porquê que essa questão está errada. Olha só. A questão aborda um conceito teórico importante dentro do campo da educação e sua relação com a sociedade, mas especificamente as ideias do filósofo marxista Louis Astúcia sobre os aparelhos ideológicos de Estado. A compreensão exata desses conceitos é vital para resolver a questão de maneira correta. Então, olha só, para entender a questão, é necessário conhecer a distinção que Louis Astúcia fez entre aparelhos ideológicos de Estado, que ele chamou de AIS, e aparelhos repressivos do Estado, os ASARES. Segundo Astúcia, os ARES são entidades que pertencem diretamente ao Estado e são responsáveis pela manutenção da ordem, principalmente por meio da coerção e da violência, por exemplo, a polícia, os tribunais e o exército. Então, olha só, os ARES, eles estão relacionados com a polícia, com tribunais e exército, e eles ocorrem principalmente por meio da coerção da violência, manutenção da ordem, diretamente ligado ao Estado, e são responsáveis pela manutenção da ordem.
Por outro lado, agora vamos aqui, ó, por outro lado, os AIs são instituições que disseminam a ideologia dominante, mas fazem isso de maneira sutil e indireta, através da educação, das tradições culturais, da religião. Portanto, são considerados não repressivos. São não repressivos. No contexto da educação, as escolas, vou marcar aqui, ó, não repressivos para vocês também, ó. São não repressivos. Não repressivos. Então, olha só, no contexto da educação, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, são vistas como partes das AIs, pois elas contribuem para a reprodução das condições de produção, mantendo e legitimando a estrutura de poder existente na sociedade. Então, olha só, a alternativa apresentada na questão é, portanto, equivocada ao classificar instituições de ensino como parte dos aparelhos repressivos do Estado, quando, de acordo com astúcia, elas são identificadas como aparelhos ideológicos, e é justamente por essa razão que a alternativa está errada. Conhecer a distinção entre AIS e ARES e o papel atribuído às instituições educacionais na teoria asturiana é crucial para compreender o motivo pelo qual a afirmação está incorreta. Então, olha só, gabarito da nossa questão, errado. Próxima questão. Diretrizes curriculares nacionais da educação brasileira. Educação básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A formação escolar é o alicerce indispensável e a condição primária para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. A educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, respeitando e valorizando as diferenças. Texto aí da página 4 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação. No que se refere aos novos parâmetros para o ensino médio e educação de jovens e adultos, de acordo com a LDB, julgue o item. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, seguindo como parâmetro o currículo normativo de ensino. E aí, certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. A questão está errada, tá? Todo mundo aí marcando certo, mas está errada, porque não segue currículo normativo de ensino. Deve ser, na verdade, olha só, adaptável e flexível, tá? Vai ser, ó, adaptável e flexível, não segue o currículo normativo de ensino. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Vamos entender por que a assertiva está errada. A questão aborda o tema das diretrizes curriculares nacionais da educação básica e faz referência às leis LDB no que tange ao ensino médio e à educação de jovens e adultos, a EJA. De acordo com a LDB, especialmente no artigo 37, ó, todo mundo errou, então vamos marcar aí o artigo 37 da LDB, meus queridos. Artigo 37 da LDB diz o seguinte, ó, o sistema de ensino tem obrigação de assegurar gratuitamente oportunidades educacionais adequadas aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade média. Porém, a questão menciona que essas oportunidades devem seguir o currículo normativo de ensino. O ponto da questão está na expressão currículo normativo de ensino. A educação de jovens e adultos tem características e necessidades diferentes das da educação regular. Portanto, o currículo para a EJA é flexível e adaptável para atender melhor esse público, considerando suas particularidades e experiências de vida. Então, o que a EJA considera? Ela considera particularidades e experiências de vida. O currículo ele é adaptável e flexível na EJA. Assim, a afirmativa está incorreta porque não leva em conta a flexibilidade curricular necessária para a EJA, induzindo a interpretação de que o currículo deve ser o mesmo na educação regular. Então, olha só, gabarito da nossa questão, errado, ok? Próxima questão. No que se refere à LDB, julgue o item subsequente. O atendimento especializado será ofertado prioritariamente aos estudantes com deficiência e transtorno global do desenvolvimento. Certo ou errado? O gabarito da questão está errado, tá? Porque ela segregou, faltou a superdotação e altas habilidades.
Faltou superdotação e altas habilidades. Houve aqui uma segregação. Uma segregação. Então, a questão ficou errada, tá? Faltou altas habilidades e aqui fala de superdotação, deficiência com transtorno global do desenvolvimento. Faltou altas habilidades e superdotação. Então, olha só, a LDB é o dispositivo que estabelece as grandes diretrizes e bases da educação nacional. No contexto da nossa questão, estamos lidando com atendimento a estudantes com necessidades especiais, que é o público-alvo do AEE, né? Lembre-se disso também. Então, olha só, a LDB em seu artigo 54, marque aí, artigo 54 da LDB, mais um artigo para você grifar na lei. Artigo 54 da LDB, ele diz o seguinte, ó, define que o atendimento educacional especializado deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino para os alunos com deficiência. Então, qual é o público? Que é o mesmo público-alvo do AE. Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Ok? Então, como ele trouxe só essa primeira parte aqui, ó, ele trouxe só essa primeira parte, ele segregou a questão e aí ela ficou errada. Ele segregou a questão e ela ficou errada. Isso implica que a inclusão desses alunos... Vamos voltar aqui. Isso implica que a inclusão desses alunos não deve ser limitada ou considerada exclusiva para uma categoria ou outra, mas abrange um espectro mais amplo de necessidades especiais. Por isso, a afirmação de que o atendimento especializado será ofertado prioritariamente somente aos estudantes com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento é incorreta, pois exclui os alunos com altas habilidades ou superdotação, que também têm o direito a esse tipo de atendimento. A LDB assegura que a educação especial deve abranger todos os estudantes, garantindo-lhes pelo pleno acesso, ao currículo em condições de igualdade com os demais estudantes. Para responder a questões como essa, é importante conhecer o texto da LDB e estar atento aos princípios da educação inclusiva, que busca atender a todas as especificidades dos alunos, sem discriminação ou exclusão. Portanto, o conhecimento detalhado da legislação é essencial para interpretar e solucionar questões referentes aos direitos e políticas de inclusão na educação. Então, nosso gabarito ficou errado, ok? Agora nós vamos evoluir para português, colocação pronominal, mas antes de evoluirmos, eu vou fazer rapidinho a nossa chamada. Professor, para que serve a chamada? A chamada serve para o seguinte, para eu te liberar o bônus de redação, para eu saber quem está aqui na aula, né, lá na minha sala do efetivo, na sua sala do temporário, não tem a chamada? Aqui tem também. Então, como que vai funcionar a chamada? Olha só, eu vou digitar a palavra chamada lá no grupo, você vai clicar em cima da palavra chamada e vai me enviar presente no privado lá do WhatsApp, no privado do WhatsApp. É tanto para eu ter o controle de que você está aqui hoje, para te liberar o bônus de redação e assim por diante, tá? Então, olha só, eu vou escrever chamada aqui no grupo, você vai clicar aqui, ó, em cima da palavra chamada aqui no grupo, em cima da palavra chamada, e vai me enviar a palavra presente no privado, ok? Enquanto eu faço a chamada, e aí, como que eu vou fazer essa chamada? Eu vou falar o seu nome aqui rapidinho, e aí você vai me mandar presente. Eu quero falar também, rapidinho, com 2 alunos aqui. Quero falar com a Flávia Pires, com o Yuri. Pode ser a Flávia Pires e o Yuri hoje. Na próxima aula eu vou querer a Cleide e a Jéssica. Então deixa eu falar aqui o seu nome rapidinho, ó. Você vai me mandar presente lá no privado, tá? Ó, Aline Araújo Franco, Antônia Sandra C, Cleide Salles, deixa eu mandar aqui também no grupo da minha mentoria, né? Dos meus alunos mesmo. Mandar aqui chamada. Cleide Salles, Cleonice Cadeira, Nice Gonçalves, Darlene Silva, Pires, minha aluna, Flávia Pires, Guilherme Monteiro, Yuri de Andrade, Ivonete Rodrigues, também minha aluna, Janaína, minha aluna, Jéssica Carvalho, minha Rodelina, minha aluna, Liliane Francisca, Mariana Ferreira, Meire Mendes, minha aluna, Naira, minha aluna, Paula Rodrigues, minha aluna, Paulo Moura Júnior, acho que é meu aluno também, Paulo. Bem-vindo, Paulo, aluno novo, né? Priscila de Almeida Roque, Rosângela Bezerra, Thaís Oliveira da Fonseca, Valéria Botelho e Valéria Mesquita.
Vocês irão me mandar a palavra presente no privado, tá? Presente no privado. Olha só, enquanto eu verifico aqui quem respondeu a chamada, Flávia Pires, boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Sim, Flávia Pires, eu falei para eles aqui que a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias e o edital do Valparaíso em 18 dias. Você que estava na turma do Valparaíso, a gente já fechou a primeira volta do edital lá em dezembro. Como foi essa experiência? Deu tempo? Fala um pouquinho para a gente. Olha, confesso que no início eu fiquei até com medo de não dar muito certo, né? Final de ano e tudo, mas foi incrível, sensacional. A gente consegue realmente cobrir todo o edital no período nessas voltas, né, que o senhor faz no edital. A gente consegue ter uma abrangência, assim, de todo o conteúdo. É um curto período de tempo, né? São poucos dias. É um pouco puxado, mas para quem está querendo realmente mudar de vida, tem que arregaçar a manga e estudar para caramba. Mas que dá para a gente alcançar o êxito, com certeza. A gente vê tudinho, todos os detalhes, todos, todos. Eu Todas só as matérias tenho de todos os conteúdos? todos os conteúdos, não tem um só conteúdo que tenha ficado de fora. Se eu tivesse estudando sozinha, eu estaria me matando loucamente de estudar e não ia conseguir estudar com a maneira eficiente como a gente consegue aqui na mentoria. Né? O guia de estudo ajuda muito. Quando bate dúvida, o senhor tira as dúvidas, tem também as aulas que a gente pode estar tirando lá na mentoria. Então, assim, é fantástico. Eu sou suspeita para falar. Eu amo demais, viu? Estou tomando um gosto assim pelo estudo que é capaz de passar o edital e eu ainda continuar estudando para passar no efetivo. No efetivo já vai passar, né? Se Deus quiser. Estudar para tribunais depois, tá? Amém. Analista pedagogo, 18 mil, tribunal. Uh, obrigada. 18 mil, analista pedagogo. Gente, seguinte, então, agora deixa eu falar só com mais uma pessoa, enquanto eu confirmo aqui. Eu quero o Yuri, que o Yuri é recente na mentoria. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Yuri. Acaba que eu sou novo na mentoria, quero compartilhar Uhum. um bem bacana, sabe? Porque estudar sozinho é uma coisa meio estranha, assim. Você, às vezes, dá umas deslizadas, não tem um norte, às vezes, tão definido. E a mentoria está me ajudando bastante, principalmente no foco, porque eu sei que esse tempo é complicado, mas também não é só esse tempo, porque a mentoria sozinha também, ela não vai ter um resultado tão bacana, ela precisa que o estudante, ou melhor, que o candidato aqui faça alguma coisa para além. Mas está sendo assim tão bacana no sentido de direcionamento, principalmente, porque a planilha me ajuda de uma forma assim, eu não sei nem mensurar o tanto que tem sido importante a planilha da minha vida. Ela tem sido a minha tela principal do computador. Liguei o computador, ela já abre. Sim, o Yuri, gente, ele tá falando do guia de estudos, tá? O guia de estudos, deixa eu só falar aqui rapidinho, Yuri, aí você continua, só para eles entenderem. O guia de estudos é esse aqui, olha, em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias e da SEDF em 23 dias. Inclusive, Yuri, essa é a sua primeira aula da SEDF, você tem que pegar o guia de estudos, viu, da SEDF, você só tem o do Valparaíso, né? Verdade. Tá bom? Para sempre, antes da aula, você faz as questões antes da aula e vem para a aula para fortalecer a sua compreensão. Lá no guia de estudos, esse guia de estudos que está em tela, ele tem mais de 3 mil questões comentadas. Yuri, fala mais um pouquinho aí de como está sendo. Bacana, inclusive sobre as questões comentadas, porque antes, mesmo eu fazendo muitas questões diariamente, não estava sendo tão assertivo quanto, de fato, as questões que hoje estão selecionadas dentro do material. Primeiro, porque o velocidade delas é diferenciado, aproximo muito mais daquele material que de fato vai ser cobrado nas avaliações, né, nas provas aí específicas e tudo. Então, por fim, está sendo muito animado. Sou recente na mentoria, estou finalizando, fechei agora minha primeira semana de fato, mas foi uma semana muito intensa. Acaba que o método do Guilherme, se alguém me falar, eu não vou dar conta de acompanhar. É batidão. Nossa, é assim, bem. Só que quando você está aqui na aula, que você se prepara um pouquinho antes, em sentido de conhecer o material e tudo, que você se vê dando conta, putz, é gostoso demais. Então, super indico, estou super satisfeito e bora para minha aprovação.
Perfeito, Yuri, muito obrigado pela sua participação, amei o seu feedback. Gente, então, olha só, já fizemos a chamada, né? Deixa eu só confirmar aqui quem respondeu. Tem alguém colocando aqui no chat, eu acho que é Ana Caroline, Ana Campos. Ah, tem que responder lá no WhatsApp, tá? Uma outra forma de você responder é deixando um joia na palavra chamada lá no grupo. Então, deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada. Os alunos, Jéssica, Rosângela, Yuri, Paula, Sandra, Jordelina, Edinalva e Paulo Moura. Paulo Moura, meu aluno da específica Geografia. Paulo, seja muito bem-vindo. Quem mais respondeu a chamada aqui? Deixa eu ver quem mandou presente. Ó, Cleonice, Priscila, quem mais? Valéria Mesquita. Quem não está no grupo, gente, você, para entrar nessa aula de hoje, você recebeu uma mensagem minha no WhatsApp. É só você abrir essa mensagem e enviar presente. Quem mais? Naira, você recebeu o link da aula no WhatsApp, não foi? É só mandar presente. Aí tem o VB, que também respondeu. Aí deixa eu ver aqui. Tem alguém que está com 2 olhinhos, deixa eu perguntar, qual o seu nome? Agora só falta 1 minuto, a gente já vai voltar para a aula, tá? Agora deixa eu ver quem respondeu o joinha. Nara, Jéssica, Rosângela, Aline, Naira, Jordelina, Ivonete, Edinalva. Quem mais? Meire respondeu a chamada agora. Thaís, Ana Carolina, Priscila. Ah, deixa eu colocar aqui no outro grupo, ó. Não, mandei nesse aqui também, mandei. Flávia, Nara, Jana Polida, Jéssica, Rosângela, Aline, Naira, Jordelina, Ivonete. Eu acho que tá ótimo, né? Quem não tá no grupo, Valéria Botelho agora respondeu a chamada também. Então é isso, muito obrigado por terem respondido a chamada. Quem respondeu a chamada vai ganhar o bônus, né? Quem ainda não respondeu, é só mandar a palavra presente lá no chat, ou então deixar um joinha na palavra chamada lá no grupo. Bacana? Vamos voltar então para a aula de hoje, que ainda nós temos, ó, só demonstrar aqui no guia de estudos para vocês verem quais são os conteúdos que a gente ainda vai estudar na aula de hoje. Ó, a gente acabou de ver LDB, está verdinho, sabe que cai muito. Vamos ver agora a colocação pronominal, depois teremos currículo do proposto à prática, e depois educação inclusiva como declaração de Salamanca, e vamos fechar com informática, segurança da informação. Vamos lá então, que a gente ainda tem muita aula pela frente. Muita aula pela frente. O Yuri falou assim do batidão. Gente, realmente, quem quer ser aprovado no Valparaíso vai ter que passar por um batidão. Então, olha só, esse batidão das questões eu estou fazendo todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Vem comigo aprender, vem participar da mentoria. No final eu falo as condições. Agora vamos focar aqui, ó. Colocação pronominal, português, colocação pronominal. Conteúdo muito cobrado, se tá verdinho, você já sabe que é um conteúdo muito cobrado, nas questões, ó, muito cobrado, nas questões da banca Quadrix. Porém, é um conteúdo pouco cobrado no Instituto Verbena UFG. Lá na mentoria do Valparaíso, que é de terça a sábado, a gente faz questões de colocação pronominal voltadas para a banca. Hoje, a gente está aqui nas questões da banca Quadrix voltadas para a ECDF, todas as segundas-feiras, é isso. Então, olha só, questão recente da banca Quadrix, 2025, segundo a gramática normativa, a oração "te amarei para sempre", que encerra o texto, deveria prever quanto à colocação do pronome ato no T, o emprego da. Olha aqui, ó, "te amarei para sempre", vou marcar aqui. Te amarei para sempre. Segundo a gramática normativa, a oração "te amarei para sempre", que encerra o texto, deveria prever quanto à colocação do pronome ato no T, o emprego da. Então, ele quer saber aqui, ó, qual é essa relação aqui, ó, de te amarei. Vamos lá, gente? Próclise, amarei-te. Ênclise, amarei-te. Mesóclise, te amarei. Mesóclise, amar-te-ei. Ou ênclise, amar-te-ei. 1 minutinho para você, responda para mim no chat A, B, C, D ou E.
Realmente, o gabarito da nossa questão é mesóclise. Não, tá muito escuro. É mesóclise, que é quando o pronome vem no meio do verbo, né? Aqui nós temos a parte principal do verbo e aqui a desinência ei. Desinência ei. Ok, vamos entender melhor essa questão. Olha só, gente, comentário. Na frase te amarei para sempre, o verbo amarei está no futuro do presente. Segundo a gramática normativa, quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação pronominal deve seguir a mesóclise, ou seja, o verbo vem no meio do... O pronome, perdão, vem no meio do verbo. O pronome oblíquo ato no T deve ser inserido no meio do verbo. A forma correta, portanto, é amar-te-ei para sempre. Aqui o pronome te é colocado entre o radical do verbo amar, e a desinência de futuro ei. Gabarito da nossa questão, letra D. Próxima questão. Considerando a estrutura linguística do texto e o vocabulário nele empregado, julgue o item. Na linha 5, a correção gramatical do texto seria prejudicada, ou seja, ficaria errado, ó, seria prejudicada, caso o pronome ser fosse empregado logo após a forma verbal dar, resultando em dar-se. Vamos ver aqui, ó, ele quer saber se eu posso pegar esse pronome ser aqui, ó. Ele quer saber se eu pego esse pronome ser aqui e jogo pra cá, calma aí, e jogo pra cá, ó, ficando dá-se, se fica errado. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Certo ou errado? O segredo da questão está na palavra não aqui, ó, tá? Já que muita gente respondeu, eu vou dar essa dica. Gente, ó, então o gabarito da questão certo, porque realmente prejudica a correção gramatical do texto. Por quê? Porque a palavra não, ela é uma palavra atrativa de próclise. Atrativa de próclise. Então você não pode colocar aqui o pronome em dar-se, criando uma ênclise, tá? A palavra não, ela é atrativa de próclise. Então realmente prejudica a correção gramatical do texto. Vem comigo entender melhor essa questão, ó. Próclise obrigatória diante de palavras atrativas. Quais são as palavras atrativas? Mnemônico, nariz de princesa. São as palavras negativas, os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, as conjunções subordinativas, os pronomes demonstrativos e a preposição seguida de gerúndio. Então, o gabarito certo. Próxima questão. Acerca da colocação dos pronomes átonos, dos pronomes átonos, assinale a alternativa correta. Rapidamente, atendem-nos se formos simpáticos. Te chamei há horas. Quanto mais o critica, menos ele trabalha. Ninguém vai te ouvir se chegou a casa e não trancou-se no quarto. A, B, C ou D. Quais dessas aí é a que está correta? A, B, C, D ou E. Um minutinho para você. Ó, o gabarito é a letra C, porque quando há conjunções subordinativas, que no caso aqui, ó, quanto mais é uma conjunção subordinativa, ela atrai o pronome para antes do verbo, tá? Aí vira uma próclise. Próclise. Vira uma próclise. Vem comigo entender melhor essa questão, ó. A colocação pronominal da oração está correta, pois a próclise pronome antes do verbo deve ser usada em orações que contenham conjunções subordinativas.
nesse caso, quanto mais. Vamos corrigir as outras? Ó, correção, rapidamente nos atendem se formos simpáticos. Como é que tá aqui? Rapidamente atendem-nos. Aqui, ó, não tem um advérbio? Rapidamente? Atrai próclise, advérbios, tá? Então, tá errado aqui a ênclise. Vamos ver aqui. É advérbio, palavra que atrai o pronome, que assim deve ser colocado antes do verbo, resultando em uma próclise. Correção. Chamei-te a horas. Como é que tá aqui? Te chamei. Início de frase não pode ter pronome, então fica chamei-te. Vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Nas orações que iniciam com o verbo, ocorre a ênclise, ou seja, pronomes devem ser colocados depois do verbo. Não pode iniciar a frase com pronome também, tá? Pronome oblíquo átono, né, gente? Vamos prestar atenção. Correção. Ninguém vai te ouvir. Como é que estava aqui? Ninguém vai te ouvir. E aqui ficou como? Ninguém te vai ouvir. A próclise de colocação pronome antes do verbo é usada quando a oração contém pronome indefinido. Quem é o pronome definido? Ninguém. Nesse caso, ninguém. Correção. Se chamou a casa e não se trancou no quarto. O não aqui, ó, aqui tá, ó. Aqui tá como, ó? Não trancou-se. O não é palavra atrativa, palavra atrativa. Então fica, chegou a casa e não se trancou no quarto, ok? Vamos para a próxima questão? Vou direto para a questão. Em relação ao texto e aos seguintes aspectos linguísticos, julgue o item a seguir. No trecho, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que, vírgula, em qualquer época, as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. O emprego da ênclise em acredita-se é obrigatório, devido à pausa determinada pela vírgula anterior ao verbo. Não precisa ir no texto, aqui está suficiente. Certo ou errado, um minutinho para você. Ele quer saber se o emprego da ênclise após aqui em acredita-se que, aí vírgula, está correto em relação à pausa. Se a pausa é atrativa de ênclise. E aí, certo ou errado? Responda para mim no chat. Realmente, essa questão está correta, tá? Essa questão está certa. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Colocação pronominal, ênclise, pronome depois do verbo. Esse tema aborda as regras que determinam a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo, aspecto fundamental da norma padrão da língua portuguesa exigido nos concursos públicos. No trecho analisado temos, apesar de se viver um momento em que a tecnologia está ao redor, acredita-se que em qualquer época as pessoas sempre sentirão vontade de estar juntas. A questão pede para julgar se o emprego da ênclise em acredita-se é obrigatório devido à pausa vírgula antes ao verbo. Correto, tá? Segundo a norma padrão, a ênclise é obrigatória quando o verbo inicia uma oração ou seja precedido de pausa, como ponto ou vírgula. Isso ocorre porque a pausa quebra a ligação com elementos que poderiam atrair o pronome para antes do verbo, impedindo a próclise. Ok? Então, gabarito certo, gabarito certo. Agora nós vamos evoluir para temas pedagógicos, temas educacionais e pedagógicos, perdão, currículo do proposto à prática, currículo do proposto à prática, conteúdo cobrado de forma intermediária, tanto nas questões da banca Quadrix, quanto nas questões da banca UFG Verbena. Então, ele é cobrado de forma intermediária. Ou seja, cai muito, mas nem tanto, mas cai muito. Vamos lá, gente. Assinale, ó, questão recente da banca Quadrix. Assinale a alternativa que apresenta a dimensão do currículo que envolve os conteúdos complementares, escolhidos por cada sistema de ensino e estabelecimentos escolares. E aí, em relação aos conteúdos complementares do currículo, nós temos uma parte diversificada, nós temos componentes curriculares, base nacional comum, áreas do conhecimento ou ano letivo. Um minutinho para você responder para mim no chat. A, B, C, D ou E. Rose, minha aluna, chegou por agora, né, Rose? Bem-vinda. Eu vou eliminar aqui algumas alternativas, vou começar eliminando a letra B. Não é a B. E aí? A, C, D ou E?
Ao D. Ao D. Realmente a letra A, tá? Parte diversificada. Parte diversificada. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só, gente. A questão aborda um tema muito importante dentro do estudo dos currículos escolares, que é a organização dos conteúdos que serão ensinados. Para resolver essa questão, é necessário compreender como o currículo é estruturado no contexto da educação brasileira, especificamente no que tange à legislação e as diretrizes curriculares nacionais. A BNCC estabelece uma parte da organização curricular que deve ser comum a todos os estudantes do país. No entanto, além dessa base comum, há um espaço reservado para os sistemas de ensino e as próprias escolas tenham autonomia para incluir conteúdos que atendam às suas particularidades culturais, sociais e econômicas. Essa autonomia é garantida pela parte diversificada do currículo, que é o gabarito da nossa questão, parte diversificada. Essa parte diversificada é importante porque permite que a escola se adapte às necessidades e interesses dos seus estudantes e da comunidade onde está inserida, enriquecendo o processo educativo com temas que podem ser muito relevantes para a realidade local, mas que não estão contemplados na base nacional comum. Ela também apoia a implementação de políticas educativas que visam a valorização das diferentes regiões e a promoção de uma educação mais significativa. Então, olha só, a letra A está correta, parte diversificada, pois ela se refere exatamente a esses conteúdos complementares que cada sistema de ensino e estabelecimentos escolares escolhem para enriquecer e adaptar o currículo comum às suas realidades específicas. Como eu já sabia que vocês iriam errar, vocês não foram os únicos não, tá? Eu trouxe a correção aqui das alternativas incorretas e vou corrigir a letra B. Componentes curriculares está errada, porque são as disciplinas ou áreas do conhecimento que compõem tanto a base nacional comum quanto a parte diversificada do currículo. Então, ela está nas duas áreas, tanto na parte comum, nas áreas do conhecimento, assim como está na base nacional comum, assim como na parte diversificada. Não é o que a questão pedia. Gabarito nossa questão, letra A. Próxima questão. O currículo, mais do que uma simples enumeração de conhecimentos e diretrizes a serem trabalhados em sala de aula pelos professores ao longo de diferentes fases da vida escolar dos estudantes, é uma construção histórica e também cultural que sofre ao longo do tempo transformação em suas definições. Por esse motivo, para o professor, é preciso não só conhecer os temas concernentes ao currículo de suas áreas de atuação, como também o motivo expresso por sua orientação curricular. No que se refere ao currículo, julgue o item. As teorias curriculares tradicionais, também chamadas de teorias libertadoras, foram promovidas na primeira metade do século XX, tempo em que se associava as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Realmente, o gabarito da nossa questão está errado, ok? Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Quando analisamos a questão do currículo, é importante reconhecer que as teorias curriculares tradicionais não são conhecidas como teorias libertadoras. Então, aqui, ó, chamando de teorias libertadoras ficou errado, né? Olha só. Na verdade, as teorias curriculares tradicionais emergiram de uma ênfase na eficiência e na sistematização do ensino, algo que se assemelha mais com o modelo mecânico de educação. Esse modelo era prevalente na primeira metade do século XX e visava principalmente a preparação dos alunos para o mercado de trabalho. Lá na administração é conhecido também como Fordismo e Taylorismo, tá? Esse modelo era prevalente na primeira metade do século XX e visava principalmente a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, com menos enfoque em aspectos críticos ou emancipatórios, que não típicos das teorias libertadoras. Portanto, a afirmação associar teorias curriculares tradicionais com teorias libertadoras é equivocada. As teorias libertadoras surgiram mais tarde e foram fortemente influenciadas por educadores como Paulo Freire, que defendiam uma educação voltada para a conscientização e libertação dos indivíduos. Em contraste com a visão tradicional, as teorias libertadoras enfatizam a importância do diálogo, da reflexão crítica e da transformação social, que lá na administração é administração gerencial,
e nesse caso aí tradicional, Fordismo e Taylorismo. Pode vir assim também algumas questões, já vi acontecer, ok? Gabarito errado, próxima questão. O currículo, mais do que uma simples enumeração, os conteúdos e diretrizes a serem trabalhados em sala de aula pelos professores ao longo de diferentes fases da vida, parece que é o mesmo texto, né? No que se refere ao currículo, julgue o item. As teorias críticas do currículo, tendência que veio logo após as teorias tradicionais, trazia a função do currículo conforme essas teorias, mais que um conjunto coordenado e ordenado de matérias. O currículo também continha uma estrutura que permitia uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favor das massas populares. Certo ou errado? Um minutinho para você. Certo ou errado? Realmente, o gabarito da nossa questão dessa vez está certo, ok? Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. O item foi retirado do site Brasil Escola, portal UOL, no qual descreve a seguinte maneira sobre as teorias críticas de currículo. Assim, sendo a função do currículo mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura crítica que permitisse uma perspectiva libertadora e conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das lutas do campo cultural e social. Gabarito da nossa questão, certo. Ok? Próxima questão, mesmo texto. Na verdade, outro texto. O Currículo em Movimento da Educação Básica do DF expressa como um dos seus pressupostos teóricos a teoria crítica da educação, considerando em sua organização curricular conceitos como ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. SEDF, Currículo em Movimento da Educação Básica, pressupostos teóricos. Com base no texto acima, julgue o item a seguir. O currículo deverá contribuir para a emancipação dos sujeitos por meio do conhecimento, considerando os interesses de classes. Certo ou errado? Um minutinho para você, questão 4. Certo ou errado? Um minutinho para você, coloca para mim no chat. Gabarito da nossa questão realmente está correto, ok? Vem comigo entender melhor essa questão. O tema da questão refere-se ao papel do currículo no processo educacional, particularmente a sua contribuição para a emancipação dos sujeitos. A teoria crítica, em sua abordagem ao currículo, enfatiza a importância de uma educação que vai além da reprodução de conhecimentos e habilidades técnicas. Ela postula que a educação deve ser um instrumento de conscientização e emancipação social, levando os alunos a compreenderem e questionarem as estruturas sociais e econômicas, como as relações de poder e classes sociais que influenciam suas vidas. Para resolver essa questão com sucesso, é necessário compreender os conceitos básicos da teoria crítica da educação e como eles se aplicam ao currículo, perdão. Isso inclui entender que o currículo não deve ser neutro. Isso inclui entender que o currículo não deve ser neutro, mas sim um meio de promover a crítica e a transformação social. A questão afirma que o currículo deve levar em consideração os interesses das classes, sugerindo que a educação deve ser relevante, e aplicável às realidades sociais e econômicas dos estudantes. Portanto, a alternativa está correta porque ressalta a intenção de que o currículo deve ser um veículo para a emancipação, um termo frequentemente associado a Paulo Freire e outros teóricos da pedagogia crítica. Isso significa capacitar os alunos com conhecimento crítico e habilidades que os permitam atuar de forma proativa em suas próprias vidas e na sociedade, reconhecendo e desafiando estruturas de poder e as desigualdades existentes. Então, o gabarito da nossa questão está certo. Agora nós vamos evoluir para a educação inclusiva, Declaração de Salamanca. Assunto novo, né? Assunto que foi cobrado pela Banca Quadrix, agora no temporário de 2025. Olha só, duas visões desse conteúdo aqui, ó. Pela Banca Quadrix é assunto pouco cobrado, pouco cobrado. Porém, de forma geral, é um assunto cobrado de forma intermediária. De forma geral, como assim, professor Guilherme? De forma geral, em relação às outras bancas, por exemplo, o Banca Sebrasp, ele foi cobrado, ó, tanto que as questões
são de outras bancas aqui que eu trouxe para vocês, tá? E, professor, em relação a pouco cobrado quadrix, de forma geral, cobrado de forma intermediária, e pela banca UFG Verbena não vai cair esse conteúdo. Vamos lá, então. Marque o que não se pode afirmar quanto ao atendimento na educação inclusiva, segundo a Declaração de Salamanca, 1994, meu ano de nascimento. Vamos lá. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam frequentar somente as instituições voltadas para o atendimento especializado. Somente. Crianças com necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra requerido para assegurar uma educação efetiva. Toda criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir o nível adequado de aprendizagem. Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas. A, B, C ou D? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Gente, lembrando que é a que não se pode afirmar quanto ao atendimento da educação inclusiva, segundo a Declaração de Salamanca, tá? Realmente, o gabarito dessa questão é a letra A, tá? Crianças com necessidades educacionais deveriam frequentar somente instituições voltadas ao atendimento especializado? Não, e é prioritariamente no ensino regular. No ensino regular, tá? Então, ó, crianças com necessidades especiais deveriam receber qualquer suporte. Essa palavra qualquer aqui ficou meio estranha, deveria ser todos os suportes, né? E as outras duas está ok. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Tema central da questão. A questão aborda os princípios da educação inclusiva, conforme estabelecidos pela Declaração de Salamanca, 1994. Esse documento internacional foi um marco na defesa do direito de todas as crianças à educação, principalmente aquelas com necessidades educacionais especiais, NEE, promovendo sua inclusão nas escolas comuns. A Declaração de Salamanca defende que a escola deve acolher a todos os alunos, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais ou linguísticas. O princípio básico é que toda criança tem o direito a estudar junto de seus pares, com o suporte necessário para seu desenvolvimento. Apenas em situações muito excepcionais e temporárias admite-se a separação, priorizando sempre o convívio na escola regular. Sempre o convívio na escola onde ensino regular. Então, olha só, A é a alternativa errada, né, no caso. A mesa travou aqui um pouquinho, deixa só ela voltar. Então, o gabarito da nossa questão é letra A, tá? Gabarito da nossa questão, letra A. Aqui tá gabarito das alternativas incorretas, eu vou colocar aqui corretas, né? Na verdade, as que estão corretas. Dicas para acertar questões semelhantes. Leia o enunciado com atenção, principalmente quando pede, perdão, sobre não se pode afirmar. Procure palavras absolutas como somente ou apenas, geralmente também. Geralmente indicam segregação ou exclusão, o que contraria a legislação inclusiva. Busque sempre a alternativa alinhada ao direito à educação para todos em ambiente inclusivo, ok? A Declaração de Salamanca 2. A Declaração de Salamanca, 1994, é considerada uma das mais importantes diretrizes mundiais, definindo princípios, políticas e práticas em educação especial. Sendo assim, é correto afirmar que, agora ele quer a correta, o governo propunha ações e assegure o recrutamento e treinamento de professores, qualificando-os para atender a educação especial e possibilitando a inclusão dessas crianças no ensino regular, em nível nacional. A educação física inclusiva não se preocupa com a inserção social dos alunos, especialmente com outros alunos. A educação física inclusiva deve ter como eixo o conteúdo para que se desenvolva competências e condições igualitárias entre os alunos. As relações inclusivas são baseadas em transformações, sendo elas pequenas ou grandes, e partem somente do ambiente psicológico. A, B, C ou D. Qual é a resposta correta? Um minutinho para vocês, respondam para mim no chat.
Realmente, a alternativa A é a correta, né? O governo propunha ações de asseguro, recrutamento e treinamento de professores, qualificando-os para atender a educação especial e possibilitando a inclusão dessas crianças no ensino regular em nível nacional. Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. A Declaração de Salamanca enfatiza a necessidade do governo garantir o recrutamento e treinamento de professores qualificados para atender a educação especial e promover a inclusão dessas crianças no ensino regular. Esse ponto é crucial para que as políticas de inclusão sejam efetivas, uma vez que os professores precisam estar preparados para gerenciar a diversidade em sala de aula e atender às necessidades individuais dos alunos. Portanto, a alternativa A está correta, pois afirma a responsabilidade do governo em assegurar a qualificação dos profissionais para um ensino inclusivo. É importante destacar que a declaração também ressalta a importância de um sistema educativo inclusivo em todos os níveis, não se restringindo apenas ao âmbito da educação especial, mas que contemple todos os alunos dentro de uma perspectiva de educação para todos. Compreender a Declaração de Salamanca e suas implicações é crucial para profissionais de educação que buscam trabalhar em um ambiente inclusivo e para aqueles que se preparam para os concursos públicos, onde tal conhecimento é frequentemente avaliado. Gabarito, letra A. 3. FGEM 2011, baseada na Declaração de Salamanca 1994, afirma que os currículos devem adaptar-se às necessidades da criança, ser inflexíveis e únicos na escola, permitir acesso somente ao conhecimento mais simples, voltar-se apenas para a aprendizagem de atividades da vida diária, normatizar as necessidades dos profissionais da educação. A, B, C, D ou E. Realmente, gabarito é letra A, vou marcar aqui onde ficou errado, tá? Vem comigo entender melhor essa questão, olha só. Vamos entender o tema central da questão. A Declaração de Salamanca de 1994 foi um marco internacional em favor da educação inclusiva. Ela enfatiza a importância de um currículo que seja flexível e adaptável para atender às diversas necessidades dos alunos, garantindo que todos, incluindo aqueles com deficiência, tenham acesso igualitário à educação. No contexto educacional, um currículo que se adapta às necessidades individuais dos alunos é crucial para promover uma inclusão eficaz e proporcionar a cada aluno as oportunidades necessárias para seu desenvolvimento pleno. Isso está alinhado com o que a FGEM 2011 destaca em sua interpretação da Declaração de Salamanca. Então, olha só, realmente letra A é a correta. Eu deixei aqui a correção das alternativas para vocês. Gabarito letra A. Agora, vamos finalizar a nossa aula de hoje com conteúdo de informática, segurança da informação, noções de vírus, e pragas virtuais, procedimentos de backup. Mas antes eu quero te mostrar só uma coisinha. Porém, deixa eu te falar, olha só, se você tem dificuldade com informática e direito administrativo, eu sou muito bom com essa parte de informática, tá? Já estudei bastante para concurso, já estive aí desse lado, e a parte de direito é a minha especialidade. Então, você vai conseguir se sair muito bem nessas matérias com a minha ajuda aqui por meio das questões, e você vai aprender por meio das questões, ok? Olha, antes da gente ir para as questões, eu quero só demonstrar aqui o meu Instagram, professor Guilherme SEDF, está com 15.200 seguidores, mentoria professor efetivo SEDF, mentoria CEDES Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Gente, saiu uma campanha nova hoje. Saiu campanha nova hoje. Eu quero que os meus alunos, que falaram tão bem da minha mentoria aqui, vão lá deixar um feedback. Olha só, o Yuri colocou aqui já, né? Olha, grande professor, está sendo muito bom ter sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento e, claro, que temos acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda para tão sonhada aprovação, método eficaz. Eu quero pedir para os meus alunos, ó, vou mandar só no grupo lá da mentoria, que vocês vão lá deixar um feedback. Vou mandar aqui também. Quem gostou da aula de hoje, me ajuda aí com o engajamento da campanha nova da CDF que abriu hoje. Inclusive, eu vou abrir uma exceção para vocês, vou fazer uma super promoção na aula de hoje, em decorrência da nova campanha. Vou mandar no grupo, tá? E vou mandar também no privado para quem me mandou presente. Se você gostou da aula de hoje, lembrando que ainda não acabou, eu ainda vou passar pelo conteúdo de informática, deixa um comentário para mim nesse post, para me ajudar com o engajamento dessa nova campanha. E para você que é meu aluno, faça como o Yuri, eu vou mandar aqui agora mesmo, lá no grupo. Mandei agora mesmo no grupo, vai lá e deixa um feedback, você que é aluno da mentoria. E você que é aluno convidado, se gostou da aula de hoje,
Escreve lá, professor, gostei da aula, gostei de tal parte da aula, só para me ajudar. Tô mandando aqui para vocês no privado o link. Mandei, gente. Ó, todo mundo que está aqui hoje, Rose, Jéssica, que são minhas alunas, Rosângela, Yuri já participou, Paula, Sandra, Jordelina, que são minhas alunas, Paulo, que é meu aluno, se gostou do início da aula de hoje, se gostou do seu guia de estudos, Paulo, deixa um comentário para mim lá na nova campanha. Então, voltando aqui, ó, temos a nova campanha, né? Daqui a pouco eu vou olhar quem respondeu. Gente, mas vamos dar um enfoque aqui no outro ponto, ó. As questões que eu mando lá no grupo, inclusive essas primeiras questões da aula de hoje, que foi sobre LDB, já estão todas aqui a correção no meu Instagram, tá? Amanhã eu vou postar as de português, as de pedagogia e vai seguindo, né? Vou postando aos poucos. Se você realmente quer fazer questões, venha para a mentoria. Aí tem diversas questões, já tem umas 500 questões lá, tá? Eu quero postar umas 3.000, Tem muitas questões. Aqui na mentoria tem 3 formas de você fazer questões. Você faz questões ao vivo aqui comigo. Tem mais de 3.000 questões comentadas dentro do seu guia de estudos. Por exemplo, o Paulo, que é da geografia. Paulo, siga o seu guia de estudos. Lá tem todas as questões que você precisa, de forma específica para você. Além disso, tem as questões aqui no meu Instagram e tem as questões que eu posto diariamente lá no grupo do WhatsApp, ok? Aí, gente, eu quero mostrar só mais uma coisinha para vocês aqui antes da gente voltar para a aula de hoje. Deixa eu achar aqui. São tantas questões que eu rolo. Não chego. Ó, queria demonstrar aqui o feedback. Ih, parece que não vai querer abrir hoje. Acho que não vai querer abrir hoje, hein? Deixa eu ver se abre por aqui. Ó, por aqui abriu. Deixa eu mostrar ali para vocês. É só mais um minutinho, a gente volta para a aula, tá? Ó, o feedback dos meus alunos. O que os alunos da mentoria têm falado acerca da mentoria? Olha, tô de pé quebrado. Deixa eu dar um zoom aqui. Se der o zoom, desaparece. Tirar o zoom. Vou abrir aqui de novo. Tô de pé quebrado, agora só me resta estudar. Bora, galera! Melhor rotina de estudos é com ele, professor Guilherme. Depois a Caliandra falou assim, ó. Amo a didática do professor Guilherme. Ele trabalha com guia de estudos que aborda todo o conteúdo do edital de forma bem dinâmica. Vale muito investir. Pois a dona Dina falou assim, ó. Esse professor é muito top. A mentoria dele é maravilhosa. Gente, a gente consegue mesmo revisar e estudar todo o edital em 30 dias com esse método. É verdade o que ele fala sobre o método dele. Aí tem outras centenas de comentários, tá? Centenas. O professor Guilherme é top, realmente tem compromisso, estratégia de estudos. Vamos ver aqui mais um. Estudar com a mentoria do professor Guilherme é aprovação com certeza, aula direto ao ponto, sem rodeios, é sucesso. Realmente não gosto de rodeios. Melhor mentoria que já participei. Você aprende a estudar de forma objetiva e direcionada para os concursos. Professor muito dedicado, parabéns. Entre outras centenas e centenas de comentários. Mentoria com o professor Guilherme é outro nível, material super completo, sem contar o acesso livre às melhores plataformas de questões, sem nenhum custo adicional, com tantas vantagens assim, tá esperando o quê? Para contratar essa super mentoria e com um dos melhores do mercado. Eu diria o melhor, não conheço ninguém que faz isso aqui melhor que eu. Melhores do mercado e o precinho é uma pechincha. Muito bem, agora deixa eu só demonstrar mais uma coisa aqui, aí realmente, finalmente, voltamos para a aula. Gente, ó, além desse feedback aqui, tem o feedback dos meus alunos, aprovados no PND, aprovados na FUB, na CAESM, no CNU, no temporário do DF, na Ocidental, Brasilinha, um dos dois. Tá? Aí tem aqui, ó, o comentário do pessoal aprovado na PCDF, TSF, FUB, CAESB, CONAB, CNU, todos com vagas para técnico, analista e professor em pedagogia. Todos os concursos da área pedagógica que tivemos agora em 2025, tá? Então agora, só para encerrar isso aqui, a gente realmente voltar para a nossa aula de hoje, eu já vou até colocar aqui novamente no slide, ó, eu queria só te falar
que a mentoria para professor efetivo do DF e professor efetivo do Valparaíso é um acompanhamento completo. Só um instante. Ó, deixa eu colocar aqui. Um acompanhamento completo e individual até o dia da prova, em que você vai receber todo o material. Ó, você vai receber todo o material. Vou colocar aqui. Mentoria, professor efetivo da SEDF e do Valparaíso. Você vai receber, olha, todo o material, em videoaula, ó, material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Além disso, tem o guia de estudos que você conheceu hoje na aula, ó, tem o guia de estudos. Esse guia de estudos, ele tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Quadrix para a SDF, são 2 guias de estudos, tá? E pela banca UFG Verbena para o Valparaíso. Você vai receber também aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sábado, tá? Todos os dias, de segunda a sábado. Por que eu coloquei aqui todos os dias? Porque o atendimento individual e personalizado no WhatsApp são todos os dias, e as aulas ao vivo de segunda a sábado. Além disso, tem a mentoria de redação, que começa amanhã para o Valparaíso, tá? A mentoria, ela tem 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas, escopos, esqueleto de redação e folha de resposta. Além disso, você tem um acompanhamento individual e personalizado por 1 ano, tá? 12 meses, ó, 1 ano. Atendimento individual e personalizado por 1 ano. O que eu quero dizer com isso? Mesmo após a prova da SEDF e do Valparaíso, eu irei continuar com a sua mentoria. Provavelmente você vai fazer o CNU 2026, você vai querer fazer a prova da SEDES DF, então a sua mentoria continua. Deixa eu ver aqui, ó, eu abri algumas vagas no grupo, que já tinha batido 100 pessoas. Aí, eu abri algumas vagas no grupo. Tem alguém aqui me perguntando, professor, você atende a matéria de ciências? Eu atendo todas as matérias específicas. O Paulo, por exemplo, que está aqui, vai fazer para geografia. Tem gente perguntando aqui qual o valor da mentoria. Vou passar agora. Deixa eu ver aqui só quantas pessoas tem no grupo para eu dizer quantas vagas eu ainda tenho. Olha só, eu abri algumas vagas hoje no grupo, ó, tá com 95 pessoas, tá? Tá com 95 pessoas. Como que eu abri essas vagas? Quem não me dá resultado, eu devolvo o dinheiro e falo para a pessoa seguir o caminho dela. Só fica na mentoria quem realmente quer estudar. Quem não quer estudar, eu demito. Tinha 100 pessoas na mentoria, eu vi que tinha algumas pessoas que não estavam vindo para as aulas, eu devolvi o dinheiro delas e falei, tchau, obrigado. Por quê? Porque aqui na mentoria, se eu realmente eu quero colocar só 100 pessoas. Então, quem não estiver dando resultado, eu demito. Eu devolvo o dinheiro e falo para o professor seguir em frente. Aí, gente, olha só, porque eu realmente quero aprovados. A minha mentoria costuma dar 10% de aprovados. Então, olha só, a mentoria hoje, ela está saindo de R$ 1.500 reais, até a vaga de número 100, tá? Vou manter a promoção. Por apenas 12 vezes de R$ 108 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, no Pix. Nesse primeiro momento, você me escolhe, mas no segundo momento, você só fica na mentoria se você estiver dando resultado. Se você não der resultado na mentoria, eu devolvo seu dinheiro, você volta para sua casa e eu coloco outra pessoa no seu lugar. Então, aqui na mentoria, tem que realmente dar resultado, tá? Porque nós temos poucas vagas, o lançamento da mentoria foi um sucesso, já tem 95 pessoas no grupo, tinha batido 100 esse final de semana, eu demiti 5 pessoas que não estavam vindo para as aulas, muitos problemas. Não tirei o material, deixei o material com elas, agradeci pela participação e abri 5 vagas para pessoas interessadas em realmente estudar. E aí, olha só, tem 5 vagas promocionais, tá? 5 vagas promocionais até a vaga de número 100.
já tem 95 pessoas no grupo, tá? Deve fechar, ó, na semana passada eu matriculei 12 pessoas. Eu acredito que até amanhã já fecha tudo. Então, se você quer participar, esse valor, 12 vezes de R$108 no crédito ou R$1.000 no Pix. Tá com R$500 de desconto, tá? Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 14 dias. Caso você não goste da mentoria, eu devolvo o seu dinheiro. Nem precisa apresentar motivo, tá? Só falar, pessoal, não gostei. Eu devolvo o seu dinheiro tranquilo. E para ficar na mentoria tem que dar resultado, né? Como que dá resultado? O professor tem que dar resultados ótimos? Não, tem que dar algum resultado. Não importa de onde você está começando. Se você realmente tem interesse em estudar, você quer estudar, você pretende vir para o ao vivo todos os dias, essa mentoria é para você. Ai, professor, não posso vir todos os dias. Fica gravado? Fica tudo gravado. Tá? Agora vamos finalizar a nossa aula de hoje, para a gente descansar, que logo mais amanhã a gente já está aqui de novo para a mentoria de redação, né? Deixa eu encontrar aqui. Só um instante. Só um instante, estou encontrando aqui. Tá por aqui, ó. Pronto. Vamos para as questões de informática? Olha, segurança da informação e informática, assunto muitíssimo cobrado nas questões da banca Quadrix. Deixa só a querida mesa destravar, porque ela ama travar. E essa mesa é boa, viu, gente? Eu acho que é o computador que tá ruim, eu vou comprar outro. Quando matricular essa 5, eu compro outro. Tô brincando. Mais para frente. Segurança da informação, noções de vírus e pragas virtuais, procedimentos de backup. Assunto muito cobrado nas questões. Ó, assunto muito cobrado, deixa eu apagar aqui. Assunto muito cobrado nas questões da banca Quadrix, nas questões da banca Sebrasp. Muito cobrado, tá, gente? Muito cobrado. Então vamos para a questão, ó, questão recente da banca Quadrix, 2025. Organizar as informações ajuda em sua manutenção e recuperação quando necessário. Considerando essa informação, julgue o item seguinte. Worms precisam de interação do usuário para se espalharem. É uma forma... E uma das formas seria clicar em anexos. Certo ou errado? Pode chutar, professor. Não sei nada, sei nem o que é Worms. Você vai aprender daqui a pouco. Já fica o alerta, tá? Para quem é da mentoria e estiver fazendo corpo mole, você pode perder a sua vaga a qualquer momento para outra pessoa. Worms precisam de interação do usuário para se espalharem. E uma das formas seria clicar em anexos. Certo ou errado, um minutinho para você, responda no chat. O gabarito da questão 1 está errado, tá? O gabarito da questão 1 está errado. Vamos entender melhor? Olha só, gente. Tema central da questão. A questão aborda o conceito de worms na segurança de informação. Entender a diferença entre worms e outros tipos de malware, como vírus, é fundamental para quem estuda para concurso. Resumo teórico. Worms, o que são worms, professor Guilherme? Worms são programas maliciosos capazes de se replicarem automaticamente. A questão diz o quê? Que precisam de interação dos usuários. Então, olha, quando ele diz aqui, precisam de interação dos usuários, a questão ficou errada. Por quê? Porque os worms, eles são capazes de se replicarem automaticamente, se espalharem por redes e sistemas sem a necessidade de ação de usuário. Ao contrário dos vírus, que geralmente precisam ser ativados por meio de execução de arquivos ou programas. Worms exploram vulnerabilidades ou redes ou sistemas operacionais, propagando-se sozinhos. Então, ele não precisa de interação do usuário. Justificativa da alternativa correta.
A alternativa está errada porque afirma que worms precisam de interação do usuário. Não precisam de interação, como clicar em anexos. Não precisa, para se espalhar. Na verdade, worms atuam automaticamente. Olha só, os worms, eles atuam automaticamente. Muitas vezes sem que o usuário perceba, diferente dos vírus que normalmente precisam dessa interação. Exemplo prático para você, querida professora, querido professor. O Worm Blaster explorava falhas de segurança no Windows, infectando computadores conectados à rede sem qualquer ação do usuário, ok? Estratégia de interpretação. Fique atento a palavras como precisam de interação do usuário. Esse é um detalhe importante para diferenciar worms de outros malwares. Sempre questione se a afirmação está realmente falando do conceito correto. Dica de prova, se a questão diz que algum malware age sozinho, pense em um worm. Se depende do usuário, pode ser vírus ou trojan. Gabarito da nossa questão errado. Próxima questão. Organizar as informações ajudam em sua manutenção e recuperação quando necessário. Considerando essa informação, julgue o item a seguir. Aplicativos como antivírus, firewalls e anti-spywares atuam em conjunto na preservação, na detecção e na eliminação de ameaças digitais. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Gabarito dessa questão realmente está certo, tá? Os firewalls, os antivírus e o anti-spyware, eles funcionam em conjunto na preservação e detecção e eliminação de ameaças digitais. Vem entender comigo melhor essa questão, ó. O que são antivírus? Ele detecta e elimina vírus e malwares. O que ele faz, na verdade, né? O firewall, ele controla e bloqueia acessos indevidos à rede. E os anti-spyware combate programas espiões que coletam informações sem autorização. De fato, esses aplicativos atuam em conjunto para prevenir, detectar e eliminar ameaças digitais. Gabriel, nossa questão está certíssimo. Certíssimo. Próxima questão. Acerca da segurança da informação, julgue o item seguinte. A confidencialidade é o único princípio fundamental da segurança da informação, pois protege os dados contra os acessos não autorizados. Certo ou errado? Responda para mim no chat. Certo ou errado? Responda para mim no chat, um minutinho para você. Gabarito da questão está errado, tá? Ó, confidencialidade é único, não. Princípio fundamental da segurança da informação, pois protege os dados contra os acessos não autorizados. Vamos ver melhor isso aqui, gente? Olha só. A questão aborda os princípios fundamentais da segurança da informação, que são a confidencialidade, a integralidade e a disponibilidade. Esse assunto é essencial em provas de concurso, pois serve de base para todo entendimento sobre como proteger dados e sistemas. Resumo teórico: segurança da informação não depende de apenas um princípio. Segundo normas internacionais como a ISO IEC 27001 e de manuais de órgãos como o GSI-PR, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, os três principais pilares são confidencialidade, que protege os dados contra acesso não autorizado, integralidade, que garante que a informação não seja alterada indevidamente, e disponibilidade, assegura que a informação esteja acessível quando necessário. Exemplo prático. Imagine um hospital, não basta impedir que pessoas não autorizadas vejam os prontuários. Confidencialidade. É preciso garantir que os dados dos pacientes não sejam alterados de forma errada. Integridade, e que estejam sempre disponíveis para os médicos. Disponibilidade. Então, gabarito da nossa questão, errado.
Estratégia para interpretação. Fique atento a termos como único ou apenas em enunciados. Geralmente, em segurança da informação, as bancas cobram conhecimento dos 3 pilares principais. Se apenas um deles for citado como suficiente, desconfie. Resumo final: para garantir a segurança da informação, lembre-se dos 3 pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses são cobrados frequentemente em concursos e são essenciais para o sucesso nessa disciplina. Então, gabarito da questão, errado. Próxima questão. Cuidar da segurança é uma atividade importante de todas as pessoas dentro de uma organização. A partir dessa informação, julgo o item seguinte. Vírus e worms são tipos distintos de pragas virtuais, sendo os worms capazes de se replicarem automaticamente pela rede. Certo ou errado? Um minutinho para você, responda para mim no chat. Realmente está certo, a gente já viu isso aqui, né? Principalmente que os worms são capazes de se replicarem automaticamente pela rede. Vem comigo entender melhor, olha só. A questão aborda a segurança da informação, mais especificamente a diferença entre vírus e worms. Worms são mesmo que vermes, tá? 2 tipos de pragas virtuais que ameaçam a integridade dos sistemas computacionais. Resumo teórico, vírus são programas maliciosos que normalmente necessitam da ação do usuário para serem ativados. Eles se anexam a arquivos ou programas legítimos e, quando executados, podem se espalhar para outros arquivos do sistema. Exemplo, ao abrir um anexo infectado de e-mail. Worms diferenciam-se por conseguir se replicar automaticamente pela rede, sem a necessidade de intervenção humana. Eles exploram vulnerabilidades em sistemas e se espalham rapidamente, podendo consumir muita banda de internet e recursos do computador. Esses conceitos são amplamente descritos em manuais renomados como CERT.br, materiais da Cartilha de Segurança para a Internet no Brasil. A alternativa está certa porque define corretamente a diferença entre os 2 tipos de pragas virtuais. O destaque para o worms é justamente sua capacidade de propagação automática, ao contrário do vírus, que dependem de ação do usuário para se espalhar. Estratégia para interpretação, caro aluno. Fique atento às palavras como automaticamente, pois são chave para diferenciar worms de vírus. Questões de certo ou errado pedem leitura cuidadosa. Detalhe como automaticamente ou dependem do usuário mudam completamente o sentido. Cuidado com pegadinha. Vírus e worms são relativamente distintos. Ou seja, o vírus precisa de ação do usuário, os worms se replicam automaticamente. Conclusão: saber diferenciar as pragas virtuais é essencial para atuar de forma consciente e segura de ambientes digitais, especificamente em concursos na área de informática. Ok? Gabarito da nossa questão, certo. Vamos para a nossa última questão de hoje. Cuidar da segurança é uma atividade importante de todas as pessoas dentro de uma organização. A partir dessa informação, julgue o item seguinte. Um antivírus gratuito instalado uma única vez é suficiente para garantir proteção contínua ao computador? Certo ou errado? Responda para mim no chat. Errado, né, gente? Porque já sabemos que, olha, instalado uma única vez é suficiente? Não, é necessário atualizações constantes. Beleza, pessoal? A aula de hoje foi isso. Não saiam ainda, não saiam ainda. Vamos ligar a câmera para a gente fazer a nossa fotinha de hoje. Lembrando que amanhã nós temos encontro de redação, início da mentoria de redação para o Valparaíso. E aí, cadê o pessoal da aula de hoje? Enquanto vocês abrem a câmera para a gente fazer a fotinha, eu vou lá no Instagram ver quem comentou. Vamos ver quem comentou. Só 3 pessoas comentaram, gente. Cadê os comentários? Professora, você se sente feliz? Ó, a Rose falou assim, mentoria excelente, método eficaz, vem que é sucesso. A Cleonice falou, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria. Gente, vão lá comentar no Instagram, vou deixar o link aqui, ó. Deixei lá no grupo também. Fala se você gostou da aula de hoje, se está sendo legal a mentoria para você. Vamos tirar nossa fotinha. X! Calma aí, não gostei não. Agora sim. Não esqueçam de ir lá no Instagram deixar o comentário. Vocês gostaram da aula de hoje? Falem para mim se gostaram da aula de hoje lá no Instagram. Tá, gente? Então eu vejo vocês amanhã às 20 horas para o início da nossa mentoria de redação.
Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Fazer alguma pergunta? A Aline falou assim, obrigado pela aula, até amanhã. Gente, então, ó, um beijo no coração de vocês. Até amanhã às 20 horas. Tchau, tchau!